mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito precioso para Deus. Muito feliz com a sua presença aqui. Hoje a gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Uma menina muito linda. Uma amiga querida que o reino de Deus me deu. E a Ingrid, ela é evangelista, estudante de psicologia. Ela também já teve célula na universidade, né? E ela vai estar aqui compartilhando com a gente o que Deus tem feito através desse ministério na vida dela, compartilhando também a história dela, né? Que é muito linda, muito linda. Ingrid, muito obrigada por você ter vindo. Muito feliz com a sua presença. Para mim é um prazer, querida. É uma honra estar aqui com você. Você pode se apresentar, assim, para quem não te Posso conhece? sim. Então, eu sou a Ingrid, tenho 23 anos. Eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 16 anos e eu falo que a partir daí que eu nasci de verdade, né? Porque antes de você encontrar Jesus, você tem uma vida natural. Mas quando você encontra Jesus, você realmente nasce para a sua vida verdadeira. Então, eu falo que a história é muito mais sobre Deus do que sobre nós. Quando ela falou, conta essa história. Aí eu falei assim, na verdade, é a história de Deus em nós, né? E hoje tenho a graça de poder estar dentro de uma graduação. Creio que foi um plano de Deus, ele me colocar lá. Creio que é um plano de Deus colocar cada vez mais cristãos na universidade, estudando e sendo influência lá e futuramente na sua área de trabalho, né? Verdade. Então eu ouvi esse chamado de Deus, estou na minha graduação aí, no 9º período, quase terminando. Glória a Deus! E para a glória e para a honra do Senhor também, congrego na Sara Nossa Terra. Foi lá que eu me batizei, no dia 20 de setembro de 2015. E depois desse dia eu nunca mais fui igual. Eu decidi realmente não viver mais para mim mesmo, Amém. mas viver para Cristo. Quando a gente tem esse encontro com o amor de Cristo, você não consegue mais ver o mundo do mesmo jeito. Então eu passei a dedicar tudo que eu fizesse para o Senhor Jesus. E apresentar mais sobre mim. Tenho uma irmã de 12 anos, chama Bênção, uma menina de Deus também, aprendo muito com ela. Uma mãe que é uma bênção na minha vida, me ensinou os caminhos de Deus. Eu só tenho a agradecer, um pai que nunca deixou faltar nada. E eu moro em Niterói, desde que eu me entendo por gente, eu moro em Niterói, sou niteroiense. A minha amiga falou niteroiense da Gema, mudei de rua uma vez. O total de uma vez. E principalmente, né, tenho a agradecer a Deus por Ele ter nos ajudado até aqui, né? Amém. Então, Ingrid, você contou um pouquinho assim da sua conversão, mas você nasceu em lar cristão, né? Você sempre teve essa influência, sempre cresceu na igreja. Você pode contar um pouquinho como foi a sua infância e tal, esse período? Conto. Então, é interessante, né? Porque você pode ter nascido na igreja, sido criado na igreja, mas você pode não ter vivido um encontro com Jesus. Então, graças a Deus, eu conheci os princípios cristãos desde cedo. Minha mãe sempre me ensinou, me levava para a igreja, para a escolinha dominical, mas chegou uma época da minha vida em que aquilo era uma religião, era um costume, um hábito. Então, quando eu fiz uns 12 anos, entrei na pré-adolescência, eu comecei a me envolver mais com a agenda do mundo, né? Então, e a igreja se tornou mais espaço, né? O tempo que eu ficava sem ir se tornou maior. E aos poucos meu coração foi esfriando. E eu me vi afastada de Deus. E foi o pior período da minha vida. Eu lembro que com 16 anos eu tinha voltado de uma festa e eu tinha uma raiva, um rancor do meu pai muito grande. Cheguei em casa, briguei com minha mãe. E eu sentei assim na minha cama e pensei, puxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tenho tudo que eu preciso, humanamente falando, tenho amigos, tenho uma casa, tenho uma boa escola, mas eu me sinto vazia. Eu não sei qual é o sentido da minha vida. Se eu morrer hoje, eu não sei pra onde que eu vou, não sei o que eu construí até aqui. E aquilo me deu uma angústia, assim, no meu peito.
Sim. Que eu fiquei pensando assim, puxa, se eu deitar hoje a cabeça no travesseiro e morrer, eu não sei pra onde eu vou. Aí vinha na minha mente assim, mas você não é tão ruim assim, então você vai pro céu. Aí ao mesmo tempo eu pensava assim, puxa, mas eu já errei tantas vezes, já fiz tantas coisas erradas, será que eu vou, será que eu não vou? E aí naquele dia eu falei assim, cara, eu preciso de ir pra igreja. Quando meu coração isso, eu preciso de algo além disso aqui que eu tô vivendo. Aí eu fui. E uma mulher de Deus, inclusive eu vou mandar esse vídeo pra ela, pra ela assistir. Olá. Se chama Tatiana Barreto. Ela me convidou pra uma célula. Tava saindo ali da igreja e ela falou assim, não, oi, tudo bem, eu sou a Tatiana. Você gostaria de ir numa célula, um ambiente super legal, uma reunião. E aí eu já até conhecia aquele discurso, né? Já tinha sido convidada outras vezes, mas falei, vou. E aí eu fui, e era uma reunião, assim, 3 pessoas. Eu, ela e outra pessoa. E eu me senti tão amada naquele lugar, tão ouvida, sabe? Eu falei assim, gostei, vou voltar nisso. Aí eu comecei a voltar, Algo totalmente diferente, assim, que você tava... Isso, Foi um como... amor. E aí, nisso, ela me chamou, vamos num culto, Ingrid, no culto, vamos lá. Aí eu fui, e aí nesse culto, Deus falou comigo, no meu coração, de forma tão intensa, e aí no final teve uma vigília. E aí eu falei assim, não vou poder ir não, que eu tenho que estudar. Uma mentira, tinha inventado. Mas no meio do caminho eu botei a mão no bolso assim, aí eu falei, meu Deus, esqueci o dinheiro lá na igreja. Aí eu falei, vou voltar pra encontrar meu dinheiro lá. Aí eu voltei, todo mundo, ela voltou pra vigília. Eu, não, vem pegar meu dinheiro. Aí todo mundo começou a procurar o dinheiro. Aí eu, ai, meu Deus, meu lanche na escola. Aí, conclusão, não acharam dinheiro. Mas eu encontrei Jesus. Nossa! Aí me convenceram de ficar pra vigília, eu fiquei. E eu lembro que, assim, não tinha luzes, uma música alta, tipo assim, coisas. Não tinha isso, mas era um grupo orando, todo mundo ajoelhado. E aí eu falei assim, vou orar também. Aí eu ajoelhei e diante de tudo que eu tava ouvindo sobre Jesus, eu pensei assim, se essas pessoas soubessem quem eu sou, se elas soubessem o que eu já fiz, eu sou uma farsa, sou uma impostora. Eu pensei assim na minha mente. Aí eu falei, Deus, eu quero realmente te conhecer. Eu quero realmente viver essa vida que essas pessoas estão dizendo. Um relacionamento verdadeiro com o Senhor, de mudança de vida. Porque eu não tinha vida mudada. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar. Eu não sabia porque eu tava chorando. E aí, eu comecei a sentir um amor tão grande que eu falei, eu nunca senti isso na minha vida. E eu via como se fosse Deus me olhando, mas o olhar dele não era de nojo ou de repugnância, era um olhar de saudade, sabe? Era um olhar de amor. E aí eu pensei assim, caramba, Ai, que lindo. diante de tudo que eu fiz, esse Deus continua me olhando com esse olhar de amor. Como assim? Não faz sentido. E aí veio um estalo na minha cabeça. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por mim. Eu não merecia. E não queria conseguir merecer. E mesmo que eu fizesse tudo de certinho no mundo, ainda não seria boa o suficiente para merecer a salvação. Mas Ele deu a vida na cruz por mim, porque Ele escolheu me amar. E aquilo mexeu tanto comigo, que eu falei, Senhor, como posso viver longe desse amor? Como eu pude viver 16 anos? Eu tinha 16 anos nesse dia. Foi dia 12 de setembro de 2015. Como eu posso viver longe desse amor? Como eu pude viver 16 anos longe? E aí eu me arrependi, pedi perdão a Deus por tudo que eu estava vivendo. Percebi que eu precisava perdoar meu pai. E eu vi que Deus tinha algo além pra mim, né? Daquilo que eu estava vivendo. E aí começou o meu chamado. E aí começou o meu propósito, porque eu falei, Senhor, não importa o que aconteça na minha vida, eu nunca mais quero me afastar do seu amor, nunca mais. E diante desse amor todo, eu não tenho como dizer não pro Senhor. O que o Senhor me pediu para fazer, eu não vou conseguir dizer não. Porque o Senhor não disse não pra cruz por causa de mim. Então o que seria mais difícil do que a cruz para que eu fizesse aqui na Terra? E aí naquela semana foi a revisão de vidas que eu me batizei, né, no dia 20.
E eu ouvi um chamado de Deus pra mim. Minha filha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E eu ouvi o convite de Deus me chamando, eu quero que você seja uma trabalhadora. Então como é que eu ia dizer, não, Senhor, eu vou não? Claro, claro que eu vou, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida se não for isso? Que se fosse só pra ser salva, eu ia ser salva naquele dia 12 e morrer. Pronto, acabou. Mas agora, qual o sentido de eu estar viva? É porque Deus quer salvar mais pessoas. E Ele conta comigo pra isso. Ele Com conta com cada certeza. um de nós, quem tá assistindo também, ele conta com você. Ele decidiu confiar essa mensagem pra gente. Sim. Somos vasinho de barro, mas que carregam um tesouro muito precioso. Amém. Ai, Ingrid, que lindo. Nossa, sua história, assim, a maneira como o Senhor transformou sua vida é inspiradora, de verdade. Glória a Deus. E essa ativação, assim, do seu chamado também é muito incrível, né? A maneira como ele falou específico com você. Mas tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Tipo assim, ai, qual o meu chamado? Ah, o que que eu vou fazer? Tipo, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Mas essa dificuldade, assim, de, ah, mas eu vou fluir nisso, eu vou fluir naquilo, o que que eu vou fazer? Qual seria uma dica, assim, que você daria para essas pessoas que estão nessa dúvida, que são muitas pessoas, né? Ah, eu tenho uma dica ótima. Se estiver anotando, você anota. Você vai orar. Você vai ler a Bíblia. E você vai servir a sua igreja. A igreja que o Senhor te colocou. Porque quanto mais você servir na igreja, mais nítido e claro vai ser o seu dom. As pessoas vão dizer pra você. Elas vão falar, puxa, quando você me abraça, eu me sinto fortalecido. Quando você ora por mim, eu me sinto alegre. Nossa, você orou por mim, eu fui curado. Tava com uma dor e saiu. As pessoas vão chegar pra você e falar assim, aí, pastor. Então, quanto mais você serve na sua igreja, mais nítido fica o lugar para o qual o Senhor te chamou. Deus vai usando as pessoas para te falar. E a palavra de Deus também vai te guiar. Deus ele vai falar exatamente com você, aquilo que você precisa. Sim, isso pode levar, assim, tempos diferentes, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa imediatista, eu quero as coisas e Deus trabalha muito isso no meu coração, né? Que ele tem um tempo para ele estabelecer isso, né? Então, com você foi com mais ou menos uns 16 anos, né? Mas com outra pessoa pode ser em outro momento esse ativar o chamado. Não encontrar Jesus. Encontrar Jesus tem que encontrar na Aqui e mesma hora. agora, tempo fora de tempo. Mas essa questão de servir na igreja, né, é bom servir em tudo, né? Porque aí em algum momento ali o coração vai arder por algo, né? Sim. E aí Deus vai falando, né, através da palavra, como você falou, e você se envolveu muito com essa questão de vidas mesmo, né? De ir atrás das vidas, o evangelismo de rua, evangelismo na universidade. Aí como foi pra você esse começo, assim? Foi um pouco assustador, tudo mais? Olha só, amiga, eu fiquei tão apaixonada por Jesus que eu não conseguia conversar com alguém e não falar de Jesus. Eu lembro que eu cheguei na escola e aí, assim, os meus amigos não entenderam o que aconteceu, né? E aí falaram, ai, vamos na festa, não sei o quê, vamos dançar, vamos beber, vamos descer até o chão. Eu falei assim, amado, acabou isso. Eu falava, cara, eu encontrei um lugar muito melhor do que esse lugar. Aí eles, não, duvido, eu não dou 3 meses pra você. Você gosta muito disso aqui que você faz. Eu falei assim, eu encontrei algo muito melhor. E eu quero que você encontre também, é Jesus. E eu lembro que todo mundo ficou falando assim, nossa, ela tá doida, né? O que aconteceu com ela? Agora ela é chata. Mas foi tão interessante, porque depois de ser excluída, né? De uma certa forma, dos amigos, julgada, uma amiga chegou pra mim e falou assim, você ficou muito mais amorosa depois que você começou a ir pra igreja? Mais doce. Ela falou isso pra mim, eu nunca esqueci. Então, assim, quando você encontra Jesus, você fica tão grato por aquilo que você recebeu, que você quer trabalhar
naquilo que é o desejo do coração de Jesus. O desejo de Jesus é que todo mundo seja salvo. E aí eu comecei na escola a falar de Jesus. E na minha igreja tinham alguns movimentos de evangelismo na rua. Uhum. Mas algo que foi muito pregado para mim na minha igreja é que o evangelismo não tem hora nem lugar. É o tempo todo. Então eu tô na fila do banco, se Deus me coloca perto de uma pessoa mais de 3 minutos, é porque eu posso falar do meu testemunho para ela em 3 minutos. Verdade. Eu posso falar como eu estava, né? Se você tá pensando assim, puxa, mas como é que eu vou chegar numa pessoa assim? Olha, às vezes você pergunta que horas são e a pessoa vai abrir a vida dela para você. Às vezes você chega perto da pessoa e simplesmente pergunta se pode orar por ela. Porque muitas vezes as pessoas estão sedentas mesmo, né? Por encontrar essa graça, né? Exatamente. Esse vazio, né? Que você estava falando, que eu também vivi, assim, antes de encontrar Jesus. Era uma sede, assim, por algo que a gente não sabia o que era. Então, essas pessoas, eu acredito muito, quando elas estão abrindo a vida, assim, é porque elas estão, assim, em busca de uma solução. Isso. E aí, às vezes, você Olha. tem aquela solução, né? E aí, não falar, né? Assim, o medo vai embora quando o amor entra. Então, o que a Bíblia fala? O amor lança fora todo o medo. Então, eu acredito que quanto mais a gente busca o Senhor e Ele coloca no nosso coração esse amor por vidas, o seu amor por aquela vida, e você pensar, cara, essa pessoa pode ir pro inferno, essa pessoa, ela pode não conhecer Jesus, essa pessoa, ela pode estar em direção a um abismo. Esse amor por aquela pessoa, essa preocupação com ela sobrepõe o medo, a vergonha, a timidez, entendeu? E com a prática, Deus vai te dando mecanismos, Deus vai alinhando a sua fala e te ajudando a sintetizar o seu testemunho. Uhum. Então, nas primeiras vezes, é mais difícil, você fica mais travado. Na segunda vez, você já fica um pouco menos. Na terceira vez, você já tá mais tranquilíssimo. Até o momento que se torna um hábito na sua vida. Sim. E contar o seu testemunho é simples. Você conta como você era antes, o que Deus fez e como você ficou. E aí o maior foco tem que ser o que Deus fez, como eu encontrei Jesus. Para que aquela pessoa também encontre. E falar sobre quem Jesus é, o que ele fez, o perdão que ele deu para nós na cruz. Esse é o centro da boa nova, da boa notícia. Estamos perdidos, por isso esse vazio, por isso essa ansiedade, por isso esse medo, mas tem uma solução, se chama Jesus. Eu encontrei. Amém. E ele tá aqui para você também. Então, eu acho que tudo começa com esse amor pelas vidas. Quando Deus coloca em você esse amor pelas vidas, isso te leva a fazer alguma coisa. Então o evangelismo se torna natural. Sim. Testemunho vivo mesmo, né? Aquela questão de, tipo, você olhar as pessoas como Deus olha, né? Uhum. E também tem essa questão da abordagem, né? Isso é um pouco polêmico essa questão da abordagem, que tem pessoas que acham que tem que falar direto, outras não. Uhum. E aí também tem erros na abordagem que acaba, vamos dizer assim, acabando com todo o resto do evangelismo da sua experiência. O que você teria assim como um erro na hora de falar e que não, na verdade não deu certo, algo do tipo? As pessoas gostam de ser ouvidas. As pessoas carecem de ser ouvidas. Para você não errar, você precisa chegar com amor. Mas eu não tô dizendo amor, sentimento, não. Eu tô dizendo o amor de 1 Coríntios 13. Paciente, bondoso, não se preocupa com seus próprios interesses, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, eu creio que quando Deus tocar no seu coração para você falar com alguém, você vai pedir: Deus, enche meu coração de muito amor por essa pessoa. Porque independente da reação que essa pessoa tiver, o que acontecer, se eu vou cheia de amor, é muito mais provável que eu acerte. Sim. Entendeu? E a gente tem essa noção de que a palavra é o que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ter versículos decorados. O Senhor vai te lembrar na hora e você vai falar um versículo para aquela pessoa. E você saber ouvir. Olhar que aquela pessoa, ela tá passando por alguma questão muito dura, muito difícil. Eu tive uma experiência
um dia que eu fui fazer um evangelismo com uma amiga, mas eu não gosto de usar essa expressão, sabe? Fazer evangelismo, porque eu acho que a gente tem que evangelizar o tempo inteiro, não tem, vou marcar uma data aqui, ó, hoje é dia de evangelizar, mas amanhã eu não evangelizo ninguém. Verdade. Não pode ser assim, entendeu? Essa questão de marcar tem esses dois lados, né? É bom, mas é ruim porque fica aquele dia marcado. E aí, nesse Vira uma dia, nós vamos, religiosidade, entendeu? Tipo assim, eu evangelizei uma vez por mês, no resto do mês, meus amigos, minha família, todo mundo que passa por mim, eu não falo de Jesus nenhuma vez. Tô no banco, tô ali, não falo de Jesus nenhuma vez. Então não faz sentido. Então eu gosto de falar. Nós fomos evangelizar juntos andando na praia. E aí a gente chegou perto de uma moça, e aí eu cheguei perto dela, falei, oi, me apresentei. Minha amiga se apresentou também, e eu perguntei se eu podia fazer uma oração pela vida dela. E aí ela começou a falar um bando de coisa, que ela era psicóloga. Que aí ela falou que ela era psicóloga, começou a falar que já tinha Deus no coração dela, que não precisava, que não sei o que, papá. Mas Deus me incomodou continuar a conversa com aquela moça. Aí eu comecei a perguntar da vida dela. Tipo, você tá sozinha? Você mora por aqui? Você faz faculdade? Você fez faculdade? Que legal, eu também. Aí eu comecei a conversar com a moça. E ela tava super grossa, me dando vários foras na minha amiga. Aí a gente ficou assim, a minha amiga já tava olhando pra minha cara. Aí no final das contas, ela começou a chorar. Depois de ser ouvida bastante, ela começou a chorar. Aí ela falou assim: Você sabe por que eu tô aqui? Aí eu falei: Não. Eu tô aqui sozinha porque a minha mãe tá morrendo. E aí a gente deu um abraço nela, pôde ali fazer uma pequena oração com aquela mulher. E ali a gente entendeu. Você viu a reação complicada que aquela mulher teve? É porque ela tem uma história por trás. Uma vez eu tava num Uber e Deus tocou no meu coração para eu orar por ele. E eu fiz meio que um combinado com Deus de que eu iria orar sempre pelas pessoas que eu entrasse dentro do carro, do Uber. E eu sempre fazia isso. E aí eu entrei no Uber daquele moço, e aí no final da viagem eu tava muito mal, aconteceu alguma situação na minha vida. E eu falei, hoje eu não vou orar. Não vou orar, não tô bem, não tô cheio do Espírito Santo pra orar. E você, se já pensou isso, como eu, saiba que não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Deus, ele usa quem ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E a culpa não é algo que Deus coloca no ser humano. Ele coloca o arrependimento. Então, se naquele momento eu tô mal, eu errei, eu tô toda errada, se eu me arrepender agora, falar, Jesus, me perdoa, acabou. Ele perdoou. E você pode seguir a partir de agora. Verdade. Então, naquele momento, eu pensei, puxa, tô toda errada. O que eu vou falar? Esse moço, nossa, não, eu fiz uma coisa ruim. E aí eu pensei, mas não tem a ver comigo. É o Espírito Santo que capacita o homem. E aí eu falei pra ele assim, moço, será que eu posso orar pela sua vida? Eu tava saindo do carro, eu tinha aberto a porta. E aí Deus falou, fala com ele, fala com ele. Aí eu lembrei, não posso dizer não pra Jesus. Aí eu voltei, falei, moço, será que eu posso fazer uma oração pela sua vida? Só falei isso. Ele começou a chorar. Começou a chorar, a chorar. Aí eu fiquei meio desnorteada, assim, né? Aí ele falou, olha, agora eu sei que Deus cuida de mim. Você entrou aqui no meu carro. E ele tava contando a história dele, a vida dele. Eu tava só ouvindo no carro. Você entrou aqui, você ouviu a minha história. Você pergunta se pode orar por mim. Ontem, eu tava andando aqui de carro e eu tô muito mal, sabe? Eu perdi meu outro emprego, por isso que eu tô aqui trabalhando de Uber. Não sei como eu vou sustentar meus filhos, minha família. Tô zerado de dinheiro. E eu parei o meu carro ontem, trabalhando na ponte Rio-Niterói, e eu ia me jogar. Eu ia me matar, eu ia tirar minha vida. Misericórdia. Só que aí me veio um estalo assim, não tira a sua vida não. E aí eu voltei pro dentro do carro, liguei pra minha mulher, ela me acalmou. Eu voltei pra casa, e hoje eu saí pra trabalhar, mas eu não sabia se eu ia voltar. Tem noção disso? Meu Deus. Aí eu olhei assim, eu falei assim, o que eu vou falar? Diante disso? Sim, o que Deus fez ali? O que Deus fez ali? Agora eu te pergunto, fui eu? Com certeza não. Eu não falei nada. Eu só perguntei se podia orar por ele. Porque Deus colocou no meu coração, vai lá, ora por ele. Eu amo ele.
Então, assim, Deus me chamou pra isso. E é tão maravilhoso que eu saí daquele carro tão feliz por ter sido usada por Deus. Tão feliz, Nicole, que eu nem lembrava mais por que eu tava chateada. Eu nem lembrava mais o porquê que eu tava triste. Porque quando a gente vive o que a gente nasceu pra viver, a gente é plenamente satisfeito. Então, as pessoas que estão aqui escutando, né, ouvindo, não é sobre você. É sobre uma mensagem que Deus escolheu você para carregar. Não é o quanto você é eloquente, o quanto você é simpático, é carismático. Não é sobre isso. O mundo ainda não conheceu um homem totalmente dedicado a Deus. Esse homem foi Jesus. E ele, mesmo sendo Deus, ele dizia: bom é Deus que está nos céus. Mesmo esse homem sendo Deus, ele dizia: eu faço aquilo que meu pai me mandou fazer. A minha comida é a vontade do meu pai. Mesmo esse homem sendo Deus, ele colocou uma toalha aqui na cintura e lavou os pés dos discípulos e disse que a gente devia fazer o mesmo. Ele fala, né? Mesmo sendo Deus, não se apegou em ser Deus. Mas se humilhou, foi servo de todos. Até a cruz foi o que ele fez. Então, Jesus é o nosso exemplo. Então não é sobre nós, nossas vontades, nossos achismos, nossas habilidades. Não é sobre isso. É sobre Deus. É sobre a vontade de Deus. É sobre o que Deus quer fazer na terra através de nós. Eu vi a história de David Livingstone. E ele tem uma frase que ele fala assim: Deus teve um único filho e ele era missionário. Nossa, que muito boa. Vou anotar essa, porque essa é muito boa. Nossa. Nossa, a Ingrid, eu tô assim, sem palavras de ouvir, assim, porque a gente não tem noção do que pode ser aquela pequena palavra, né? Do quão espiritual pode ser, do impacto que tem na vida da pessoa. Às vezes um Jesus te ama, assim, muda todo um dia de uma pessoa, muda toda uma vida de uma pessoa, né? Uhum. Então, com certeza isso é o cerne desse testemunho vivo, né? Você andar sabendo que aquela sua esperança, ela não é uma esperança qualquer, ela é a esperança. Sim. E ela vai transformar a vida das pessoas. Essa é uma certeza, né, que a gente tem. Porque se transformou a nossa, que a gente era totalmente improvável, por que que não vai transformar de todas as outras pessoas, né? E você também viveu muito isso na universidade, né? Foi uma parte grande da sua vida, ainda tá sendo, né? Tá terminando aí agora. E como foi para você, assim, se envolver com essa questão da célula e tal? Porque a universidade, principalmente federal, gente, é uma prova, uma prova para poder, assim, evangelizar lá. Porque normalmente é muito hostil, né? As ideias cristãs e tal. O seu curso também era de humanas, né? Então, poder contar um pouquinho da sua experiência. Deus me deu uma palavra para eu entrar na faculdade, né? Nessa faculdade. Eu queria fazer odonto, medicina, e aí tava estudando para isso. E eu lembro que eu fiz um retiro, tive um retiro, né? Um treinamento da minha igreja de 2 semanas. E lá eu senti de Deus esse chamado mais forte sobre a questão pastoral. E Deus me deu uma palavra sobre isso. E eu perguntei a Deus, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor guie todas as áreas da minha vida. Eu quero saber que faculdade o Senhor quer que eu faça. E veio no meu coração psicologia, porque muitas pessoas que eu conhecia na igreja eram psicólogos. E eu admirei muito o trabalho que eles faziam, no emocional da vida das pessoas mesmo. Então aquilo veio queimando no meu coração. Cuidar de vidas espiritualmente, mas também cuidar de vidas emocionalmente. E eu falei, Senhor, se for para eu fazer psicologia, então me dá um sinal. Eu nunca peço sinal para Deus, porque eu acho assim, a palavra tá ali revelada, ponto, acabou. Mas eu falei, não, Senhor, eu crio um sinal para isso, que é algo muito sério. E aí eu cheguei em casa,
E aí meu pai tinha me inscrito no SISU, e aí ele chegou pra mim e ele falou: ah, filha, você tem certeza? Tá lá o seu SISU, medicina e odonto. Aí eu falei: ah, pai, olha, eu não sei, fiquei meio assim. Aí ele chegou pra mim: já pensou em outra faculdade? Eu falei: eu tô pensando. Aí ele: já pensou em psicologia? Pra mim aquilo ali Gente, foi sinal. com certeza não. Foi direto, direto Então, e reto. dizer. Agora Aí tem eu mais falei: como. eu vou fazer psicologia. Pode me inscrever. Aí ele me inscreveu, passei direto, fui. Não gostava de sociologia, não gostava de filosofia, não gostava de história, não gostava de nada dessas coisas de humanas. Eu era biológicas. Mas eu me apaixonei pelo curso, pelo que essa profissão se propõe fazer, em ouvir pessoas. E pela fala, aquela pessoa ser curada, alguém ouvindo, alguém prestando atenção na vida dela. Gente, aquilo ali, eu falei: Deus me chamou para isso. Eu amei. Então, o meu percurso ali dentro da graduação, eu entendia, Deus me colocou aqui por um propósito. Claro, eu vou pegar o meu diploma, vou poder entrar em lugares que antes eu não poderia entrar e ser uma influência de Deus, do amor, ali naquele lugar, né? Com a minha postura, com a minha atitude, com a minha dedicação. E Deus tem um porquê de eu estar aqui dentro. Porque Deus quer salvar todo mundo. Então, cada pessoa que está aqui, cada rostinho que está aqui, independente de como a pessoa seja, Deus quer salvar essa pessoa. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu pensei assim: eu vou ser a única cristã. É mesmo? Eu vou ser a única cristã. Quando eu chegar lá, e eu vou pregar o evangelho, e aí eu vou fazer um grupinho de cristãos ali comigo. Era a minha ideia, entendeu? Meu pensamento. Vai acontecer isso. As expectativas. E quando eu cheguei lá, eu fui sondando as pessoas, que eu falei assim: será que eu vou encontrar alguém, algum cristão? Então eu ia conversando com um, aí falava de Jesus, via reação. Aí conversava com outra e falava: ah, eu sou cristã, Jesus mudou minha vida, eu via a reação. E eu fui encontrando na minha sala, tinham 10 cristãos. Você acredita? Tudo 007. Que eu fui caçando, ó. Eu fui encontrando. E pessoas de Deus, sabe? Que a gente ficou muito amigo. A gente Ai, começou coisa até boa. uma célula ali, né? De orar pela nossa graduação, orar pela nossa faculdade, orar pelos nossos amigos. E aí eu encontrei na UF vários grupos cristãos. E um deles era o Pocket, que eu me envolvi, comecei a frequentar. E aí, naquele ano, 2018, foi o ano que inaugurou o Pocket na UF Graguatá, Uhum. com a Raquel Terra. É uma bênção também, a Raquel. E aí, quando eu cheguei, tipo assim, 2 reuniões depois, ela: ai, você vai começar a ministrar aqui tocando violão, você pode trazer uma música, louvor, não sei o quê. E eu nem sabia direito tocar violão, tava começando a ministrar na minha igreja. Aí eu aceitei o desafio, que eu não posso dizer não pra Jesus, né? Não posso dizer não. Eu vi que era Jesus ali me desafiando. E aí eu comecei, semana após semana, louvando, e Deus me fazendo crescer na questão da ministração, e louvando, e vi o Pocket crescendo, crescendo, crescendo. Certa vez, tinha um retiro do Pocket, e aí eu queria ir, como eu era auxiliar do Pocket. Vamos, Ingrid, no retiro, vamos. Pedi orientação ao meu pastor, se eu deveria realmente ir, que era num tempo que ia ter outros eventos na minha igreja. Sempre pedi orientação ao meu pastor da igreja local. Por quê? Porque aquele foi o lugar em que Deus me plantou. Nasci ali. É minha prioridade. Os movimentos vêm e vão. Eles não são igrejas. A igreja fica. Então, tudo que eu fazia, eu sempre pedi orientação ao meu pastor. Porque eu creio que Deus, ele funciona assim. Ele vai dar paz para todo mundo ali e Sim. não vai dar problema. Então, ele sempre me apoiou. Isso aí, Ingrid, vamos sim, vamos ganhar a universidade para Jesus, vamos falar do amor de Jesus, isso mesmo, vai no retiro, vai ser uma benção. Eu fui. Cheguei no retiro, minha líder falou assim, sentou na minha frente, falou: então, eu vou fazer o nome era DTS, tipo um retiro também, um treinamento, e eu vou ficar fora 6 meses, 1 ano, não me lembro, é um período grande. Eu queria que você assumisse Pocket. Aí eu olhei assim pra cara dela. Tipo assim, meio que tinha esse boato, mas eu não sabia que ia ser eu mesma. Aí eu olhei. Aí eu pensei, veio na minha mente: puxa, eu sou envolvida com ministério na minha igreja, célula na minha igreja, ministração no louvor, participo de tanta coisa, tô na graduação, será que eu vou dar conta? Acho, não sei. Veio na minha mente dizer não.
Mas aí eu lembrei do quê? Eu não Não posso pode dizer dizer não não pra pra Jesus. Jesus. Aí eu vi, era Jesus me chamando ali. Aí eu falei, sim, vambora. Aí a gente começou assim. Aí, né, assumi a liderança do Pocket e é maravilhoso, porque nunca me senti sobrecarregada. Posso dizer pra você isso. Eu só cresci. Me ajudou nos meus estudos, me ajudou no meu ministério, na minha igreja, me ajudou no discipulado. Aprendi muito, muito, Você estava lidando com muito. pessoas todo o tempo, né? Então, assim, você é medicina da alma, né? A Uhum. psicologia, e você está ali lidando com almas, com vidas, com pessoas. Então, você vê assim como Deus ele fez tudo certinho para Perfeito. que casasse perfeitamente, assim. E mas tiveram desafios também, assim. Graças a Deus você continuou, né? Como você falou, nunca pesou. E quais você considerou que foram, assim, os piores desafios? Eu acho que assim, é desafiador você permanecer quando só você tá ali na frente. Então, por exemplo, na pandemia foi um momento desafiador, porque a gente fazia as reuniões online, poucas pessoas apareciam. É desafiador você permanecer quando seus olhos não veem resultados naturais. Você tem uma expectativa de que venha X pessoas, venham menos. Você tem uma expectativa de que uma pessoa seja auxiliar, ela não vai ser. Isso no ministério, na vida, né? Você tem expectativa de que uma pessoa ela vai realmente encontrar Jesus e vai crescer e aquilo não acontece. Então, eu acho que esse é um desafio. Você permanecer não pelo que os seus olhos veem, mas pelo que você crê, pela visão que você tem. Mesmo que as circunstâncias elas não estejam favorecendo o que você vê. Então, na Uhum. pandemia foi um tempo difícil, muita gente desanimada, não ia mais nas reuniões online, mas eu cria, Deus me chamou para estar aqui, Deus tem um projeto com esse grupo, Deus quer salvar a UF, Deus quer salvar as pessoas aqui, precisa ter um ponto de luz. Então vai continuar, nem que seja só eu aqui e os meus auxiliares, mas a gente vai continuar. Então, esse é um grande desafio. Quando você não vê resultados com seus olhos naturais. E você precisa exercitar a sua fé. Uhum. Você precisa ver lá na frente. Você precisa crer que os tempos difíceis eles vêm. Mas vêm para te deixar mais forte. Vêm para fortalecer a sua fé. Então, eu creio que esse foi um desafio que a gente teve. Período de prova, o pessoal não vai. É. Mas aí você crê. Você visualiza. Você vê o futuro, sementes plantadas. E o que ajudou muito a gente é porque, graças a Deus, eu nunca fiquei só na liderança. Deus sempre enviou pessoas para estarem comigo. E a gente fazia orações semanais pelo Pocket, pela universidade. E o Senhor animava o nosso coração a cada oração, compartilhar ali eu e os auxiliares, queimando esse desejo de evangelizar mais e mais pessoas. E o que eu vejo também, que é um desafio, é a vergonha do cristão em dizer que é cristão, porque vai ser excluído, porque não vão gostar dele, porque não vai fazer parte do grupinho. Esse versículo que fala: se você se envergonhar do meu nome na frente dos homens, eu vou ter vergonha de você diante de Deus. Isso era uma coisa que ficava na minha mente, no meu coração, né? Porque a maior certeza que a gente tem é de que Jesus ele foi odiado. E ele diz: não se espantem se odiarem vocês, porque me odiaram primeiro. Então, esse desejo de, às vezes, a gente ser agradável às pessoas e ser incluso nos grupinhos, né? Acho que, de alguma forma, fazia as pessoas não se pronunciarem, não falarem de Jesus. Isso tira um pouco do foco totalmente, né? Assim, tipo, a Sim, gente começa a olhar muito pra isso e aí esquece que tem algo muito maior por trás, que se a gente for odiado, que seja como você falou, assim, odiou ele primeiro, muito pior.
infinitamente pior, com uma ofensa Uhum. infinitamente pior. Então, acho que quando a gente mantém, assim, os olhos nisso, isso alivia um pouco, né? Sim. Fora as milhões de promessas que a gente tem, né? Que vão ser perseguidos por causa da justiça, mas deles é o reino dos céus. Então, eu também lembro da igreja primitiva, né? Que tinha os Uhum. apóstolos, que quando eles eram, assim, perseguidos, tem um episódio que eles são açoitados, aí eles saem regozijando, felizes, porque foram considerados dignos de Sim. sofrer pelo reino de Deus. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para isso, como você falou, mantém os olhos na palavra, a palavra tá ali, revelada, direta, isso ajuda muito, né? A gente se manter Sim. firme. E na universidade a gente vê muitas pessoas assim vamos dizer, o ápice da perdição, que assim, todo Uhum. mundo que tá sem Jesus tá numa perdição, mas assim, lá pessoas assim vivendo vidas assim muito distantes, assim, pessoas procurando preencher aquele vazio, Uhum. né, com coisas que na verdade vão estar só fazendo uma autodestruição, né? E como foi pra você, assim, lidar com pessoas, vamos dizer, que têm problema com droga? Uhum. Você considera também um desafio isso? Ou Uhum. como foi essa parte? Eu peço muito a Deus sabedoria para lidar com as pessoas, porque essa é a verdade que eles acreditam que seja o bom. Então não dá para você cobrar de alguém algo que aquela pessoa não dá conta de dar, no sentido de quem nunca teve uma experiência com Jesus, ele não vai conseguir compreender e entender os meus princípios. Uhum. O que as pessoas precisam não é de uma moralidade, um conjunto de regras, elas precisam de um encontro com Cristo, porque quem tem encontro com Cristo vai ser a pessoa mais moral do mundo, vai ser a pessoa mais correta do mundo, porque ela vai ser correta, porque o Espírito Santo nela vai transformá-la, vai convencê-la, entendeu? Então, eu acho que o desafio é você sempre olhar com amor, você não ser indiferente. Tipo assim, isso aqui tá aqui, e eu tô aqui, então tá tranquilo, tô com meu grupinho cristão aqui, tá tudo certo. Mas você olhar com amor para as pessoas e perceber que todas estão carecendo de amor. E eu acredito que o amor é Cristo. Eu acredito que o amor é Cristo. Então, eu pedi a Deus, porque muitas vezes a gente criado nesse ambiente de igreja, a gente vai se tornando meio que religioso, né? Sim. E a gente não quer chegar perto de outro tipo de pessoa porque a gente fica incomodado ali, porque isso é diferente. Mas entender que Deus, ele nos chamou para ser como uma luz no meio das trevas, né? Vamos dizer assim. Então, acredito, né? Se alguma pessoa também está assistindo isso e é da UF e é da faculdade e está vivendo um tempo distante de Deus, né? Que essa pessoa ela saiba que o Senhor Jesus a ama, que essa pessoa saiba que o nosso papel não é julgá-la, mas é amá-la, abraçá-la e levar essa mensagem do amor de Cristo. Eu tive a oportunidade de orar com alguns colegas meus da sala. Não são cristãos, mas eu quero ter a possibilidade de colocar uma semente de Cristo no coração deles. Sim. Porque no momento em que eles pensarem assim, puxa, isso aqui que eu tô vivendo, isso aqui não tá me satisfazendo, isso aqui é muito ruim. Eles vão saber, tem uma menina que orou por mim, tem uma menina que tá vivendo algo diferente. Você orou pelo professor também. Eu lembro que uma vez você contou É, isso, eu achei o máximo. orei. Que você estava falando sobre a excelência, né? Que a gente ser excelente abre portas como essa, né? Você teve a oportunidade de orar com um professor de uma federal. Gente, difícil isso. Sim. E como foi isso? Cara, eu lembro que foi uma chamada de vídeo, e aí no final da chamada de vídeo eu continuei conversando com esse professor, né, sobre a matéria, perguntei se podia ficar. Na verdade foi intencional, eu queria orar pela vida dessa pessoa, porque eu percebi na aula algumas coisas de que a pessoa não estava bem. E aí no final da aula, Deus falou comigo, ora por essa pessoa, ora por essa pessoa. E aí eu falei, depois que a gente terminou de conversar,
E começou a entrar em assuntos mais pessoais da vida. E eu perguntei, eu posso orar por você e pela sua família? Pode, por favor. Aí eu orei. Acho que não foi só com um. Na pandemia eu fiz isso. Não com professores, mas com colegas de trabalho. A gente estava fazendo um trabalho online. Aí, no final do trabalho, tem aquele momento de conversa, que não sei o que, papá. Aí eu comecei a falar, não, mas eu, assim, não sei você, mas eu creio em Deus, eu creio que Deus está com a gente, que Ele vai dar 10 no trabalho. E começou a entrar nesse assunto de Deus, aí um outro falou, porque isso aqui é minha mãe, é evangélica, não sei o quê. Aí eu falei, pô, nossa, tão legal a gente falando aqui, deixa eu orar por vocês. Orar pelo trabalho, para que a gente tire uma nota boa, e que não sei o quê. Tá bom, pode. É muito difícil uma pessoa rejeitar uma oração, sendo sincero. É uma porta maravilhosa. A pessoa se sente amada. Teve uma colega minha que Deus colocou no meu coração, amo ela, quero salvar ela. Falei, tá bom. Vamos então, vou propor de ler a Bíblia com ela. Aí conversando na conversa, sempre meti um Jesus. Aí eu falei, amiga, você tem vontade de saber o que está escrito na Bíblia? Aí ela, eu tenho. Acho que eu tô precisando, sabe? Falei assim, vamos fazer o seguinte, todo dia depois da aula, a gente lê um pedacinho. O que você acha? Você faria isso comigo? Eu falei, claro que eu faria. Aí ela ficava esperando o ônibus, que demorava um tempo o ônibus dela. E aí a gente lia um pedacinho, a gente leu João, juntas. E hoje, essa minha amiga, ela é muito minha amiga. E ela teve uma experiência, assim, de estar na igreja, de fazer um encontro com Deus. E hoje está seguindo o Senhor. Glória a Deus. Que incrível. Isso não tem preço, né? Não. Não tem preço. Então, eu creio que, assim, Deus não nos coloca na universidade à toa. Eu preciso olhar com o olhar de Jesus, foi o que você falou. Deus quer salvar essas pessoas. Então, você ficar olhando e pensar, meu Deus, que absurdo, que é isso que está acontecendo? Eu preciso olhar e pensar assim, Jesus ama e quer salvar essas pessoas. E aí tem um outro extremo, né? Uma pessoa que entra, fala assim, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E quando vê, de nada a ver, foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, cada vez mais. Então eu preciso me manter firme no que eu acredito. Eu acredito no Senhor Jesus. Eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. Nada me impede de ser amigo de uma outra pessoa que não teve. Mas eu preciso entender, eu tive uma experiência com o Senhor Jesus, então a minha vida é diferente. Essa pessoa ela ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus e eu espero que ela tenha. Não abrir mão Eu não posso abrir mão dos meus princípios. Assim, não negociar mesmo, né? Não. Porque não acontece de uma hora para outra, né? Esse afastamento de Deus, ele é sempre, assim, progressivo. Começa abrindo mão disso, daquilo, e daqui a pouco, como você falou, já foi. Então, a gente Sim. se estabelecer mesmo, né? Ter esse equilíbrio de se estabelecer, mas também não ficar numa bolha, uma espécie de bolha, Esse medo de não ser aceito, sabe? Eu lembro que teve uma aula que a professora me perguntou assim, cada um fala seu nome e a história do seu nome. Aí eu falei, sempre que me dá a oportunidade de falar assim, eu já penso assim, acho que Jesus quer falar aqui, o que eu vou falar, Senhor? Aí cada um foi falando e chegou meu nome. Meu nome é Ingrid. Meu nome significa guerreira. E eu gosto muito desse significado, porque tem um versículo na Bíblia que fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo. E eu tive um encontro com Jesus, e a partir dali eu entendi que eu sou uma guerreira. E que eu vou vencer tudo com o meu Deus. Aí todo mundo ficou me olhando assim na sala. Aí foi interessante, Nicole. Chegou uma menina do meu lado e falou assim, amei o que você falou. Que legal. Você é cristã? Eu sou. Eu não sou, não. Mas eu gostei do que você disse. Que não sei o que, começou a falar. Eu nunca mais vi a menina. Aí, daqui a pouco, chegou no Instagram, eu falei, qual é essa menina? Ela tinha se batizado. Gente. Aí eu fui lá no Instagram e falei assim, meu Deus, você se batizou, que coisa linda, que não sei o que. Aí ela, nunca esqueci aquele dia que a gente conversou na faculdade. Nossa, foi muito importante pra mim. Falei, o que eu falei pra essa menina? Não falei nada. Ela foi muito importante pra mim. Eu falei, gente, assim, sou eu, né? O nome de Jesus é poderoso, né? É. Totalmente. E uma coisa que eu fico pensando também, a gente já tá se encaminhando pro final, é essa questão de interceder pela universidade, né?
porque é muito diferente. As pessoas estão de fora, as pessoas estão de dentro. Todo mundo tem que orar, porque nas universidades, assim, tá acontecendo, assim, atrocidade, né? Em tudo que é lugar, mas na universidade onde estão jovens, né? Que são, assim, uma grande parte que tá precisando urgentemente ser ativado um chamado missionário, Sim. né? A gente está percebendo esse avivamento aí, né? Então, como interceder, assim, pelos universitários, quem tá de fora e quem tá de dentro? Porque não é só Uhum. assim, Deus abençoe a universidade, não é assim, né? A gente tem que ser específico. Uhum. Aí, como você acha que seriam essas orações, né? Que você até fazia com os seus colegas de classe e tal? Uhum. Interessante, saí hoje da faculdade, falei com duas amigas minhas, falei, amigas, a gente precisa orar pela nossa faculdade, sabia? A gente precisa voltar a ter nossos encontros de oração pela nossa faculdade. A gente não esqueceu por que a gente está aqui dentro. Então, eu acredito que Deus está chamando cada um aqui que está assistindo a colocar um tempo de oração para orar pelas faculdades do Brasil. Porque as pessoas têm o senso comum de que entrou na faculdade e se desviou. Entrou na faculdade e se afastou de Deus. Sim. Por quê? Porque as pessoas, se elas não seguem certas ideologias, elas são excluídas dos grupos. E as pessoas muitas vezes não dão conta de ser excluídas dos grupos. E o que eu queria dizer é que Deus, ele já te aceitou, ele te aceita. Você já pertence a um grupo maravilhoso que é a família de Deus, a igreja. Você não precisa buscar aceitação em outras pessoas para você se sentir amado. Deus te ama. E você, quando você ama a Jesus, ele não te dá espaço para nenhum outro amor como ele. Então você não pode abrir mão de Jesus por nada de ninguém. Então, assim, orar pelas universidades, orar pelas faculdades. Orar para que Deus ele nos dê amor pelas pessoas que estão ali. Como os jovens vão ouvir, né? Isso aqui. Não se cale, não. Se alguém falar um problema para você, ora por aquela pessoa. Se alguém contar para você que está passando por um momento difícil em casa, ora por ele, ora por ela. Gasta tempo em ouvir, vai com uma intenção para a faculdade. Senhor, eu quero ser uma bênção hoje na aula. Eu quero ser uma bênção hoje na vida desse professor. Eu quero ser uma bênção hoje na vida desse meu amigo. Sabe? Vai com uma intenção. E se você não está dentro de uma faculdade, então ore pela faculdade, dá um tempo para você orar. Mas eu creio que a gente precisa compreender que a igreja, ela meio que tem se fechado só nela. E tem outras áreas da sociedade que a igreja não está sendo influência Uhum. por Uma medo. separação, né? Assim, igreja, vamos dizer, trabalho, Sim, saúde, tipo, separar mesmo, em vez de, tipo, ver tudo como algo, uma coisa só, assim, uma algo coisa que só. Deus quer trabalhar, né? Exatamente. Então, nós precisamos ser cristãos em todos os lugares, não é só na igreja. Eu preciso ser um cristão na minha faculdade, na minha universidade. Preciso ser uma benção. Vão ter pessoas que vão me excluir? Vão. Tem pessoas que não quiseram mais ser meus amigos, com a minha posição de falar de Jesus. Mas outros quiseram e conheceram Jesus. O que vale? Né? Sim. Então, assim, eu creio que Deus ele tá chamando, sim, os jovens para serem ousados, para falarem de Jesus, sim, na universidade, para lerem a Bíblia com pessoas, orarem por pessoas, e nunca olharem para as pessoas e pensarem, nossa, fulano nunca vai se converter. Não. Deus, ele faz o impossível. Uhum. Atrás daquela pessoa tem alguém que carece de amor, de carinho, de cuidado. Todo tempo, todos os E Deus quer segundos usar da vida. você. Amém. Ai, Inês, obrigada. Que bênção esse papo. Eu ficaria horas te ouvindo. E eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem, assim, algum versículo que você queira deixar para as pessoas. Você já deixou muitos ensinamentos, assim. Eu fui muito impactada, edificada, assim, pela sua vida. Mas se você quer deixar alguma coisa, assim, pra gente terminar. Olha, eu gosto muito desse texto. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Então, eu não sei qual é a questão, qual o problema que cada um aqui está enfrentando. Qual é a questão que tem te deixado desanimado? Qual é a questão que tem te deixado preocupado? O que está acontecendo na sua vida, na sua família? Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus quer te usar assim. Deus, Ele quer te encontrar assim. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então o Senhor Jesus quer tirar esse fardo pesado. Ele quer lutar as suas lutas enquanto você vive o seu propósito. Amém. Você se preocupa com as coisas de Deus e Ele cuida das suas coisas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e tudo que você precisa vai ser acrescentado. Então, a mensagem que eu queria dizer é: Deus escolheu você. Ele quer salvar as pessoas aqui do nosso país. Ele quer salvar os seus amigos, jovens, universitários. Ele quer salvar, ele quer encontrar. Mas como crerão se não há quem pregue? Então Deus, Ele quer usar a sua boca, você, a sua vida, seu amor, seu carinho, seu cuidado, sua escuta, suas palavras, para tocar corações, para curar, para transformar. Deus quer usar você. Amém. Essa é a mensagem que eu tinha. Ai, glória a Deus. Obrigada. Nossa, amo muito a sua vida. Muito feliz, de Amém. verdade. Foi bom demais. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês amaram. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e não perder os próximos vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!